Amigos que acompanham o agro, amigos que não param nunca, obrigado pela sua companhia. Chegando aqui mais um podcast Agro 2. A gente sempre está vindo com episódios novos toda segunda e toda quarta-feira, né? Em Goiânia, toda terça e toda quinta-feira. Então, semana começando, tem episódio novo para você aqui no podcast Agro 2. E antes de falar quem é o nosso entrevistado de hoje, te pergunto, já é inscrito no nosso canal? Não é não? Pois é, se inscreve aí, viu? Ativa aí a notificação também, o sininho, para toda vez que tiver um episódio novo, você receber essa notificação. E aí, segue a gente no Instagram, @portalagro2, no Facebook, no TikTok, também @portalagro2. Quer acompanhar todo o conteúdo do agronegócio, que é atualizado todos os dias? Acessa o nosso portal www.agro2.com.br. Olha, e hoje a gente vai falar sobre as situações que envolvem o agro de maneira geral, mas eu vou falar com uma personalidade aqui da região sudoeste de Goiás, que é bastante conhecida por ser um grande empreendedor, produtor rural, também faz parte de uma grande instituição importante aqui de Rio Verde. Ficou curioso para saber quem é? Então já a gente te mostra quem é o nosso entrevistado de hoje. Antes, solta a vinheta aí. E aí, pessoal, tudo bem com todo mundo aí? Começando a semana e começando aqui mais um episódio do podcast Agro 2. Fico muito feliz em tratar de assuntos envolvendo o agro. A gente já trouxe aqui diversas personalidades, a gente já falou de diversos assuntos que envolvem esse setor tão importante. E hoje eu trago aqui um entrevistado também muito importante, viu? Ele é produtor rural, mas tem uma bagagem como empreendedor. E você que está pensando em empreender, você que está no agro há bastante tempo, quer saber um pouco mais quem é esse nosso convidado, que também é vice-presidente de agronegócio da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. Apresento para vocês aqui Everaldo Barbosa Pereira, é o nosso entrevistado de hoje. Obrigado, Everaldo, por participar comigo aqui no podcast Agro 2. Bom dia, Thiago. Eu que agradeço o convite. Sempre eu acho que é muito importante para nós do setor estar comunicando com a sociedade um pouco do agronegócio, um pouco das demandas do setor. É de Rio Verde mesmo, Everaldo? Natural de Rio Verde, sou graduado em agronomia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, campus de Ituiutaba, e há 30 anos atuando no agronegócio. Atuamos tanto no mercado de varejo quanto industrial e também na agricultura e pecuária. Pois é, começou no agro por conta da família ou começou no agro aí por uma outra situação? Não, eu tenho origens rurais, né? Meu pai sempre foi agropecuarista e essa sempre foi a nossa vocação, né? Até um ponto que a gente gosta de relatar que hoje o agro tem muito mais respeito e muito mais rentabilidade que quando a gente tornou-se engenheiro agrônomo. Então a gente temos dificuldades ainda para ser superadas, mas felizmente o agro hoje é mais economicamente viável e tem mais respeito pela sociedade. Como é que é ser produtor rural e engenheiro agrônomo? Fica mais crítico ali também com a sua assessoria, com a sua assistência? Não, é muito bom. Eu acho que a formação agronômica nos dá base para a gente sempre continuar investindo. Tem uma palavra que eu acho que em todos os setores da economia ela é pontual, que chama-se mudanças. E fazer agricultura no Brasil ela é muito difícil, porque as mudanças são constantes. Nós temos um país de clima tropical, onde que uma praga é secundária no ano e no outro ano já ela é primária. Então você tem que estar atualizado sempre. E nós temos uma grande oportunidade de estar fazendo 2 safras no mesmo ano agrícola. Então isso também nos coloca com mais desafios, né? Através de melhor manejo de pragas, doenças, enfim, fertilidade do solo. É muito gostoso. A paixão pela agricultura e pela pecuária está no nosso sangue. Então quando você tem paixão por uma atividade, eu acredito que a gente desempenha ela não só pelo viés econômico, mas também pelo viés de desejo de promover o desenvolvimento daquela atividade. Pois é, eu falei no começo aqui que é produtor rural, você falou há 26 anos já, né? Isso, na verdade, minha vida toda, mas efetivamente há 27 anos nós somos agropecuarista. Agropecuarista, antes da gente detalhar o que ele faz hoje, qual que é
segmento de negócio que ele tem. A gente já falou agropecuarista porque é agricultor e também é pecuarista, né? Mas foi empreendedor durante um tempo, é empreendedor ainda. Você teve 2 grandes empresas aqui da região, que inclusive essas 2 empresas foram vendidas para multinacionais, é isso? Perfeitamente, Thiago. No ano de 1996, nós começamos um projeto no varejo. Nós criamos o grupo Tec Agro. Era uma loja de venda de defensivos agrícolas, sementes e fertilizantes, né? Essa empresa durou 25 anos e, paralelamente a ela, nós construímos a Sementes Goiás, que é uma das maiores empresas produtoras de semente de soja do Brasil. Como esse mercado de consolidação, grandes grupos entrando no Brasil, nós fizemos a venda dessas 2 empresas para um grupo canadense que chama Nutrien. A Nutrien é a maior empresa global de distribuição de insumos agrícolas e mineradora de fertilizantes. Ela está há 8 anos no Brasil e ela está ampliando as suas linhas de produção e distribuição. Então, nós fizemos essa operação com eles. Então, durante 25 anos, dentro do estado de Goiás, nós tínhamos 8 lojas da Tec Agro, cobrindo todo o sul e sudoeste de Goiânia, inclusive Goiânia, e a Sementes Goiás, que foi uma referência, é uma referência na produção de semente de soja. Nós fomos inovadores na armazenagem climatizada de semente, que isso não acontecia para a semente de soja. Nós fomos inovadores no tratamento industrial de semente de soja. Enfim, eu acredito que nesses 25 anos contribuímos com boas práticas de melhoria na cadeia agrícola. Pois é, aí quando é que foi feita essa transição, essa venda? Essa transição ocorreu no ano de 2020. Eu fiquei na gestão até o ano passado, até meados do ano passado, e hoje a Nutrien conduz todos os processos. A parte de Tec Agro deixou de existir e a rede de distribuição de insumos passou a se chamar Nutrien, que é uma marca global da empresa. E a Sementes Goiás não. Essa passa por muitos investimentos e é a marca nacional de sementes de soja que a Nutrien está desenvolvendo no Brasil. Já era uma marca conhecida, Sementes Goiás, e eles aproveitam esse conhecimento e essa robustez que a marca de soja tem com a marca Sementes Goiás. A matriz continua aqui em Rio Verde? Onde é que fica? Não, a matriz da Nutrien é São Paulo, né, no Brasil. Mas os negócios de produção de semente de soja continuam aqui em Rio Verde. São 2 unidades, hoje com capacidade estática de 2,5 milhões de sacas. A Nutrien produz aqui semente de soja para todo o Brasil. Olha só, é importante a gente falar, e é até curioso também, a gente está falando de uma empresa que nasceu aqui em Rio Verde, que chamou a atenção, né, de uma multinacional, de uma empresa de outro país, que, claro, está investindo, investe aqui no país, mas que quis comprar, de fato, uma marca que já era sólida no mercado, é isso? Sem dúvida. Tanto a Tec Agro quanto a Sementes Goiás consolidou muito o nosso mercado, tanto de distribuição, como eu comentei, com algumas inovações. A Tec Agro ela tinha um conceito muito forte de assistência técnica ao agricultor e buscar as melhores modalidades de negócio, tanto que a gente tinha uma equipe técnica especializada e buscava atender a necessidade do agricultor. Então, nós fomos também inovadores no barter. O que era o barter? A troca de insumos pela soja ou pelo milho junto ao agricultor. E a Sementes Goiás, ela consolidou muito forte no mercado de semente de soja. Era um mercado pouco desenvolvido e que não era feito por empresas muito profissionais. Os critérios de qualidade de atendimento profissional ao agricultor se destacou tanto que a Sementes Goiás começou a buscar novos horizontes, novos mercados. E isso chamou a atenção de vários investidores. Fizemos todo um processo de M&A e no final chegamos num acordo com a Nutrien para passar as operações, que seja conduzido por uma empresa que tem uma robustez maior, que tem mais produtos, que tem uma linha muito forte de fertilizantes, que é um problema que o Brasil tem hoje, né? Nós sabemos qual é a polêmica que nós estamos vivendo nesse momento, e ela está entre as 4 maiores mineradoras globais de fertilizantes. E já com projeto de investimento de uma nova unidade de misturadora de fertilizantes em Rio Verde. Pois é, e como é que é agora? Hoje você está como produtor rural, agropecuarista, deixou esse lado empreendedor ou não deixou? Em partes, né? Nós participamos ainda de 2 empresas. Somos sócios de uma empresa de genética de soja, de melhoramento genético de soja, né? Com base no Tocantins.
e também participamos de uma outra empresa, Simpoagro, que é uma startup, né, que traz vários produtos aí para o mercado, principalmente do agronegócio. E também continuamos a investir. Hoje nós já temos quase 100 colaboradores, plantamos soja, milho, enfim, fazemos melhoramento genético da raça Nelore e também atuamos como pecuária de corte. Então, tá na veia, a gente gosta, a gente continua investindo. Estamos na cadeia, que eu acho uma das cadeias mais importantes da vida, que é a produção de alimentos. Estamos crescendo, o Brasil é um país que responde quando ele é solicitado, o agronegócio. Nós não paramos na pandemia, continuamos a investir e essa é a nossa paixão e nosso desejo. Queremos continuar participando dessa cadeia tão nobre, que é a produção de alimentos e energia. Hoje planta aqui em Rio Verde ou em mais municípios? Sim, a gente está num raio de 150 quilômetros de Rio Verde, com 5 municípios diferentes atuando na agricultura e pecuária. Plantando o quê? Soja, milho? Plantamos soja, milho, parte de sorgo, né? E cultivamos a pecuária como agricultura, né? Não dá para ter aquele modelo antigo extensivista. A gente precisa um pouco mais de intensificar a utilização das nossas terras. Adquirimos áreas onde estavam um pouco degradadas as pastagens, estamos transformando isso em agricultura. Hoje cultivamos cerca de 10 mil hectares de soja e 5 de milho na segunda safra. Pois é, inclusive o nosso último episódio foi justamente sobre isso. A gente falou um pouco sobre aproveitamento mesmo desses solos considerados arenosos, né, que tem uma degradação aí um pouco mais efetiva. E no seu caso, você fez investimentos, está fazendo investimentos aí para recuperar esse solo apenas para pastagem ou pensa futuramente aí também em colocar grãos aí? Não, Thiago, nós fazemos as duas coisas. Uma integração, acho que é muito inteligente a integração agricultura e pecuária. E nós tínhamos um viés no qual a pecuária falou assim, a pecuária é agricultura que ajuda a pecuária. Nós temos os dois conceitos hoje. Aonde que nós fazemos essa integração, a pecuária também ajuda a agricultura. Nós temos uma rotação no qual você deixa um período, 1 ano e meio na pastagem, quando você volta com a agricultura, aumenta a produtividade da soja. A nossa região sudoeste de Goiânia ainda tem vales ou regiões ainda com 200, 300 mil hectares com pastagem degradada que estão entrando nesse processo de transformação para a agricultura. São solos mais leves? Sim. Porém, tem um bom sistema de distribuição de chuva e nós temos uma infraestrutura muito positiva. Quando eu falo em infraestrutura, não são simplesmente armazéns, estradas, mas uma cadeia que dá todo o apoio para produzir, oficinas mecânicas, rede de concessionárias, enfim, uma agricultura já estabilizada. Então, nós estamos nessas regiões transformando áreas degradadas em agricultura de alto potencial produtivo. Obviamente, requer maior investimento? Requer, mas nós temos o retorno com certeza desse investimento. É um benefício a longo prazo, podemos dizer assim. Sem dúvida. Tem dois modelos. Ou às vezes alguns agricultores estabelecidos aqui vão para outras regiões, Tocantins, Mato Grosso, Pará, ou investem aqui na região. Nós optamos por investir aqui. Nós somos daqui, temos espaço para crescer. Goiás tem um polo agrícola enorme e nós estamos numa região ainda, enfim, com 300 mil hectares de pastagem degradada que podem ser transformadas em agricultura e essa integração com a pecuária. E esse é o nosso objetivo que nós estamos atuando nesse momento. Quando você fala dessa cadeia de infraestrutura, de estrutura, não é à toa que você também faz parte aí da ACIV, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, é uma importante entidade que representa o comércio de uma maneira geral aqui na região sudoeste do estado. Eu ouso dizer que, inclusive, é uma das associações que mais defendem, de fato, aí o produtor, o comerciante, o comércio local. Já estive em outras cidades aqui e vejo a força que é a CIV. E quando a CIV tem um braço voltado ao agronegócio, não é à toa. Sem dúvida. As principais demandas políticas e econômicas da região sudoeste passam pela CIV. A CIV é uma instituição de mais de 40 anos, no qual tem um grande serviço prestado à nossa região. Então, são 4 vice-diretorias que nós temos de agronegócio, de indústria e comércio, enfim, que atuam dia e noite para que a gente possa participar da melhoria do nosso setor.
tanto da indústria, quanto do comércio, quanto da prestação de serviço. Enfim, o associativismo é muito importante. Sozinho nós podemos ir, mas nós demoramos mais tempo. Então, através de uma associação forte, pautada nas principais demandas da região, a gente faz com que o nosso setor, tanto industrial quanto prestação de serviço e o comércio, seja atendido com as suas demandas. Pois é, e hoje, quando a gente vê demanda, a gente vê também que o comércio, de uma maneira geral, de Rio Verde e das cidades aqui da região sudoeste do estado, estão entrelaçados, ligados com o agro, né, na prestação de serviços, seja a rede hoteleira, de alimentação, né, de serviços como mecânica. E aqui em Rio Verde não é diferente, né? A gente vê, inclusive, um crescimento aí desse tipo de comércio, né? Sem dúvida, Thiago. A cadeia do agro é muito longa, né? Ela não é simplesmente plantar e colher. Sim. Você tem toda uma parte industrial, toda uma parte de pesquisa, toda uma parte de assessoria, né? E Rio Verde se transformou numa cidade de transformação, né? Nós temos várias indústrias e agroindústrias aqui presentes. E essas empresas também demandam de empresas acessórias para apoiá-las na sua produção. Então, é uma cadeia muito bonita, muito longa, que requer vários setores diferentes para apoiar essa industrialização e essa produção. E o Verde conta com isso. E nós contamos com a CIRV, que dá esse apoio para esse grupo de empresas ou de setores estar desenvolvendo juntos. Que tipo de apoio é esse? Só para a gente detalhar. A CIRV, ela participa direta das demandas quando está relacionada à carga tributária, ao desenvolvimento, quando está vindo algum novo investimento, como foi a plataforma multimodal. Quando a prefeitura se fez o planejamento para estabelecer ela em Rio Verde, ela procurou a CIRV. Para quê? Para determinar quais são as demandas de empresa que seriam necessárias estar sendo geradas ou criadas em Rio Verde para assessorar essa plataforma. Enfim, são inúmeras demandas que os comerciantes, que os industriais têm, que a associação está à disposição para apoiar, tanto na parte tributária, fiscal, de crescimento, de desenvolvimento. A CIRV participa disso. Vamos lá, vamos falar um pouco aí do seu setor aí, que é a agricultura. Hoje a gente sabe que o Brasil tem aí grandes estados produtores. Infelizmente a gente acompanhou aí um desfecho ruim em relação ao que foi questões climáticas no sul, né, o que impactou na produção nacional, mas de uma certa maneira beneficiou o estado de Goiás, que de uma maneira muito positiva teve uma boa safra, mais de 16 milhões de toneladas de soja, uma produtividade média de 66, 67 sacas. Perfeito. Né? E quando a gente pensa nesses números, como é que foi lá na sua empresa, na sua fazenda? Eu estou dizendo empresa porque hoje fazenda já é considerada empresa, é uma indústria, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos nas regiões consolidadas a mesma média da região, foi um ano muito positivo, e nas áreas de abertura é natural você ter uma produtividade menor. Mas você tocou num ponto importante. Goiás ainda, nós temos boas áreas para ser expandida. Nós hoje somos o segundo maior estado produtor de soja, devido a essa quebra que teve no Paraná e no Rio Grande do Sul, mas nós temos áreas para serem incorporadas à agricultura. Isso nos permite que nos próximos 5, 10 anos, Goiás continue crescendo. E nós temos um outro ponto de transformação, que é o aumento da área de segunda safra, que é essa integração que eu digo que é soja e milho no mesmo ano agrícola. Isso aí traz mais renda para o agricultor, isso traz mais desenvolvimento para a região. Milho deixou de ser um problema para o agricultor. Hoje ele dá retorno econômico quase igual à soja. Por quê? Passou a ter outras fontes de consumo. Não é mais só a ração, não é mais só o alimento humano, mas também a indústria de etanol. Uhum. Nós temos inúmeras indústrias de etanol instaladas em Goiás. E por que Goiás e Mato Grosso? Nós temos dois conceitos na indústria de etanol. É a transformação do milho em álcool e no DDG, que isso é muito utilizado na ração animal. E Goiás tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil e com o segundo maior confinamento. E isso exige uma logística próxima. E Goiás tem essas características. Então nós devemos continuar crescendo, tanto na área plantada de soja, quanto de milho na segunda safra. Isso aí vai ser uma realidade, então? Sem dúvida. É uma realidade. Uma indústria, quando se estabelece numa região, caso da Cerradinho, Chapadão, o Grupo São Martinho aqui em Quirinópolis, SJC também,
transformando milho em etanol e DDG, ela tem um plano de expansão. Foram dezenas ou centenas de milhões de dólares investidos nisso. Então, ela vai precisar dessa matéria-prima. Então, o milho passa a ser um componente essencial para que essas indústrias operem o ano todo. Hoje, na sua propriedade, você faz milho verão também? Não, nós operamos, por uma questão de escolha, só na segunda safra, na safrinha. E essa eu acho que é uma tendência. Nós temos alguns problemas fitossanitários, que no caso do milho é a cigarrinha. Se numa mesma área você planta milho verão e ao lado você faz milho safrinha, nós estamos tendo dificuldade de manejar essa cigarrinha. Então eu acredito que nós daqui a pouco também teremos um zoneamento agrícola por milho ou teremos novas práticas de manejo dessa praga. Cada dia ela é mais problemática na cultura do milho. Pois é, você falou desse zoneamento. Eu, como jornalista e também como leigo, talvez, em alguns aspectos da agricultura, faço uma pergunta. Se a gente pensar, hoje o Estado planta a maioria das terras na primeira safra, soja. Perfeitamente, isso. Então, assim, a partir do momento que, eu não sei se a sua opinião foi nesse sentido, priorizar só a soja na safra e só o milho na safrinha? Olha, hoje nós temos cerca de 4 milhões e meio de hectares de soja. Esses dados são um pouco divergentes. Mas pela Conab, 4 milhões. E 2 milhões a 2 milhões e meio na segunda safra de milho. E no milho verão nós temos entre 200 e 250 mil hectares. Sendo que esse volume ele é dividido entre milho silagem, verão e milho doce e também milho para consumo humano, pamonha, no exemplo. O volume é muito pequeno, menos de 10%. Nós temos que avaliar se algumas regiões têm mais aptidão ou menos problema com essa cigarrinha, ou se nós temos que intensificar o manejo do controle dessa cigarrinha para que ela não venha afetar a maior safra, que seria a segunda safra de milho. Não estou colocando esse ponto de vista pleno, mas que tem que ser avaliado porque o custo aumenta muito quando você tem uma área verão e uma área safrinha na mesma propriedade. Porque hoje, quando a gente pensa em safrinha, né, muita gente pensa, não, o agricultor plantou o milho, plantou a soja e agora vai plantar o milho. Mas não é isso, né? Em várias propriedades tem gente que planta sorgo, tem gente que planta milheto, né? Perfeito. Tem gente que usa a área também para pastagem, que faz essa integração, ou está recuperando ali a terra. Né? Então, essa segunda safra não necessariamente significa que ela vai ser tão produtiva como a primeira, né? Perfeito, mas olha, a tecnologia avança tanto que nós temos hoje produtividade de milho safrinha semelhante ao milho verão. Por quê? Ele é plantado numa janela adequada, em janeiro, começo de fevereiro. Você tem uma tecnologia empregada muito alta. Nós temos 9, 10 toneladas por hectare de milho, 150, 160 sacas por hectare. E uma coisa legal, quando a gente fala de segunda safra, nós falamos da principal segunda safra, que é milho, depois vem sorgo, vem girassol, em algumas áreas algodão, nós temos o feijão calpi, nós temos até gergelim em algumas regiões do estado, e nós temos uma cultura entrando em Goiás. Existe uma demanda por mamona. Nós tivemos reunido semana passada com uma empresa israelense que tem interesse, já tem 2 áreas plantadas e algumas áreas de pesquisa. Nós já fizemos esse projeto há cerca de 10 anos atrás com a outra empresa israelense, pesquisando produção de semente de mamona aqui e ampliação das áreas plantadas. Ou seja, mais uma cultura que pode ser difundida no estado de Goiás. Mamona é aquela que nasce ali no quintal de casa mesmo? Mais ou menos. É aquela mamona, só que ela é híbrida, ela tem todo um cultivo mecanizado. Uma dificuldade que nós enfrentamos. Ela é utilizada para quê hoje? Óleo. O óleo da mamona, ele é super nobre. É um óleo que vai na aviação, enfim, é um nobre com um poder muito superior aos demais óleos utilizados na indústria. E a nossa terra aqui, ela tem potencial para esse tipo de cultura? Tem. O problema que nós enfrentamos está na mecanização. Parte da mamona plantada hoje no país está nas regiões ainda onde que ela não é mecanizada. Tanto o plantio quanto a colheita. Principalmente a colheita era uma maior dificuldade para o crescimento. Já temos empresas que investiu em melhoria ou adaptações
de máquinas para que possa fazer essa colheita mecanizada. Então, ou seja, daqui a pouco nós teremos não só a dependência do milho, do sorgo, enfim, do girassol, mas outras culturas adentrando dentro do estado de Goiás. Caso assim como nós temos o gergelim, na região do Vale do Araguaia, no norte de Goiás. Ou seja, a nossa ministra, porque você tem que ter um produto, mas você tem que ter o consumo. A nossa ministra Tereza Cristina fez diversas viagens em outros países, buscando novos mercados. E um mercado que ela conseguiu criar é para o gergelim. Por isso que essa cultura cresce tão rápido no estado e no Mato Grosso. Pois é, você imagina, né? A gente está falando de um estado que é extremamente agrícola, produtivo, mas a gente fica na cabeça só soja, milho, sorgo, né? O feijão, algodão, enfim, arroz. Antigamente era arroz, né? Isso. Arroz. A gente fala arroz é porque é goiano mesmo, né? Mas antigamente era o arroz. Isso. Aí a soja entrou, o milho também. Né? Então, aí você está falando de gergelim. Gergelim. Isso aí, por exemplo, na cabeça daquele agricultor mais tradicional, ele talvez fica pensando que é uma coisa muito distante. Não é, então? Não é. Ainda tem uma área pouco expressiva plantada no estado. Ela é mais cultivada no Mato Grosso, mas é uma cultura que requer menos água para a sua produção. Ou seja, nessas regiões onde nós temos um volume pluviométrico menor, Vale do Araguaia, norte de Goiás, talvez seja uma ótima alternativa para o agricultor fazer uma segunda safra. Ou seja, mais uma opção. Mais uma opção. E o que a gente busca com isso? Ter mais renda para o agricultor. Otimizar o seu insumo de maior valor, que é a terra. Otimizar mão de obra. Imagina, você faz uma cultura por ano e fica o resto do ano sem utilização dessa mão de obra do seu maquinário. Então, quanto mais nós tivermos a alternativa de culturas que possa ser utilizada o solo o ano todo, melhor. É mais renda, é mais geração de emprego, é mais produto, é mais desenvolvimento para a nossa região, para o nosso estado e mais divisas para o nosso país. Eu não sei se eu vou te apertar, mas eu fiquei curioso com o gergelim aí. Ele é também pesado em sacas de 60 quilos? Sim. Quanto é que vale hoje? Olha, é um mercado que eu não participo tanto, né? Mas ele para essas regiões emergentes, ele dá uma receita satisfatória para o agricultor. Deve estar indo na faixa de R$60, R$80 a saca. Ou seja, não é pouco, né? Não é. Quando você analisa que o agricultor há 5, 6 anos atrás, se eu não me engano, recebeu R$17 uma saca de milho, eu acredito que foi isso, quando teve aquele problema, aquela situação no país. E hoje o gergelim, que é uma cultura que está chegando, vale isso. E quais são os países que compram? Não, não sei. Estou apertando já. Não, imagina. Não, eu vejo assim, a dimensão que o agronegócio toma. Né? Quando a gente pensa nas duas principais culturas, né, que é soja e milho, mas eu estou abrindo horizontes de outras culturas que a gente sabe que são plantadas no estado. Obviamente, menor escala, menor. Mas você tem que ter o domínio do plantio, mas também tem que buscar o mercado lá fora. E isso nós tivemos apoio nesse governo para fazer isso. Né? Importante, né? Muito. Né? Essa questão da mamona. Mas uma alternativa. A indústria, ela tem um consumo. Agora, quem é que vai plantar? Onde que detém esse conhecimento técnico? Então, isso a gente tem que desenvolver junto. Então, a gente não fica viés de uma ou duas culturas. Esquecemos outra cultura importante, que Goiás é o segundo maior produtor, que é a cana-de-açúcar. Então, assim, olha quantas culturas diferentes a gente tem no nosso estado. Tem o Cinturão Verde, né? Nós temos em torno de Goiânia, em torno de Brasília. Rio Verde desenvolve muito, né? Que é a parte olerícola. Enfim, né? A parte de silvicultura. Eucaliptos, enfim, indústria de transformação. Mas é tão importante você falar isso, Everaldo, porque a população muitas vezes pede e cobra indústrias, né, nas cidades. Naturalmente, porque é importante pela geração de empregos. Mas para chegar uma indústria aqui na nossa região, por exemplo, ou em qualquer região, é preciso um grande planejamento. Falou da mamona, vamos supor que uma multinacional queira, de repente, se instalar em Goiás para produzir óleo por meio da mamona. Mas ela não vai vir para cá se não tiver um planejamento e tiver a garantia dos produtores plantarem mamona, né? É por isso que é feito todo um trabalho. Eu acredito que aí entra a Associação Comercial e Industrial, aí entra essas empresas, essas instituições, aliás, que representam e defendem o agro, né? Sem dúvida. Como comentamos, eu acho que no início, a cadeia do agro ela é muito longa. Ela tem a gente imagina a ponta final, que é industrial, mas tem todo o processo de transformação. Do plantio, antes do plantio tem a parte de pesquisa, a parte de desenvolvimento, de variedades, de pesquisa, tem a parte de equipamentos, enfim. Tem todo um manejo dessas culturas que tem que ser
estabelecida, a cadeia ela é enorme. Né? Então, uma nova cultura, ela requer um planejamento muito bem estabelecido. Então, nós começamos a participar dessa conversa com essa empresa israelense, no qual eles já estão instalados com uma área de pesquisa em Rio Verde e Jataí, mas o projeto é esse, é trazer novos modelos de negócio para o nosso estado. E é importante a gente ter esse tipo de conversa aqui com um agricultor, com um cara que representa de fato uma instituição que envolve o agronegócio, uma instituição que envolve a cadeia comercial e industrial, porque muitas vezes também a população cai no conto do vigário, né? Eu já ouvi muito político, quando eu estava em Jataí, estava em outros lugares, tá vindo uma fábrica de não sei o quê, tá vindo não sei o quê, tá vindo não sei o quê. Em época de campanha isso aí acontece demais. Não é tão simples assim, gente, é o que a gente está conversando aqui, não tão detalhadamente, mas não é tão simples assim, simplesmente falar assim, o cara tem a intenção é uma coisa, pôr em prática e analisar se aquilo ali realmente vai dar um retorno, isso vai um tempo, né, Everaldo? Sem dúvida. O exemplo que a gente cita, durante 2012 a 2016, 2017, uma empresa israelense, outra empresa, ficou 5 anos pesquisando aqui em Rio Verde, nas nossas áreas, mamona. Ela tinha um mercado, onde que ela esbarrou no crescimento da produção, nas máquinas, para colheita mecânica. Naquele momento não se tinha. Então, precisa sim vários setores estar envolvidos para que isso dê certo. E muitas vezes precisamos até do setor público nos apoiar com políticas, com incentivos para que isso aconteça. Né? E eu acho que um recado muito importante também, que a gente sempre cobra dos nossos políticos, dos nossos empresários, vamos trazer investidores, mas muitas vezes a opção está na nossa porta. Nós temos grandes empreendedores em Rio Verde, em Jataí, no sudoeste de Goiânia, que pode ser a pessoa para fazer esse desenvolvimento. Pode empreender em Rio Verde. Nós estamos nas regiões que mais cresce, que mais tem oportunidade do Brasil. Nós estamos numa região extremamente privilegiada. E nós, empresários, nós produtores, vamos fazer esse investimento na nossa região, vamos aplicar aqui. E precisamos cada dia mais aumentar essa indústria de transformação. Para quem fica mandando soja, para quem fica mandando milho para a Ásia, enfim, para a Europa, por que nós não mandamos carne? Então essa é uma demanda que a gente trabalha, que a CIRV trabalha junto com os poderes públicos aí, que a gente aumenta essa indústria de transformação, que dê mais incentivo para o empresário industrializar seu produto. Essa eu acho que é uma das principais demandas que a nossa sociedade enfrenta hoje. Eu ouvi de uma pessoa que falou o seguinte, olha, o dia que o brasileiro souber o potencial que tem no setor da agricultura, do agro, e apoiar, trazer parcerias, né, fazer com que as coisas andem cada vez mais alinhadas, ninguém segura o Brasil. O Brasil ele alimenta praticamente 1/3 ou 1/4 da população mundial. Imagina só, além da população própria, né, do Brasil, né, que alimenta. Imagina só o potencial que é o agro. Imagina só o que seria, de repente, se tivesse uma união mais ampla, né, no conceito de geração de emprego, no conceito mesmo de unificar pesquisa, uma série de coisas. Ninguém segurava a gente não, né, Everaldo? Olha, eu acho que não vai segurar. Não vai segurar? Não vai. Essa é uma tendência, Essa é uma tendência. Por duas questões, eu acho extremamente básicas. Algumas questões. Primeiro, a primeira necessidade do ser humano é se alimentar. Sim. Muitos países superpopulosos hoje estão melhorando renda. Melhorou renda, consumo de alimentos. O país hoje que tem a maior capacidade de colocar crescimento de produção de alimento a curto prazo chama-se Brasil. Nós temos terra, nós temos água, nós temos luz. E nós temos um agente trabalhador que gosta, que é apaixonado, que é o nosso produtor rural. Então, nós iremos sim, eu acho que assumir cada dia mais esse papel de transformação, de produção de alimentos. E nesse viés nós temos a questão da energia. Né? Nós trabalhamos hoje cada dia mais com energia limpa. E a energia limpa é produzida no campo. É através da cana-de-açúcar, através do milho, através da soja, enfim. E aonde que isso pode se transformar? No Brasil. Então, eu acho que a questão, cada ano, o Brasil, o campo dá a resposta, né? Nós temos algumas barreiras comerciais que é natural, que se enfrenta tanto interna quanto externamente. Cada alimento que o Brasil produz e coloca lá fora, você está tirando um emprego ou uma renda de algum país. Então, existem barreiras comerciais que a Europa, que os Estados Unidos colocam no Brasil.
né? Outros países, a própria Austrália, que é um dos maiores exportadores de carne bovina, enfim. Mas isso eu acho que cabe a nós, cada dia, trabalhar politicamente, trabalhar buscando novos mercados, capacitar a nossa sociedade para ampliar a nossa produtividade, enfim. Eu sou muito otimista com o Brasil, sou muito otimista no agro. Eu acho que o agro é que vai fazer a grande contribuição para a melhoria de renda da nossa sociedade, para a melhoria de vida do Brasil. Everaldo fala tranquilo, né? Olha aqui, tem uma explicação boa. Everaldo é de boa assim também, nas empresas, lidando com os funcionários. Não, sim, eu acho que esses quase 30 anos de vida empresarial nos ajuda a moldar um pouco a nossa forma de trabalhar. Eu gosto de dividir muito, ninguém faz nada sozinho. A gente tem uma empresa que é extremamente participativa, a nossa equipe, todos participam das decisões, né? Obviamente a gente gosta de resultado, de cobrar, mas de uma forma que seja um processo natural, não pode ser dolorido. Então, o maior valor de uma empresa são pessoas, estabelecemos Sim. isso nas nossas empresas e continuamos com esse critério. Sem gente, nada acontece. Então, a pessoa mais importante é o ser humano, enfim. Então, se a gente valoriza pessoas, eu acho que o processo de produzir, o processo de você empreender, ele vem acontecendo naturalmente. E dá oportunidade. O ser humano é muito produtivo, ele é muito capaz, né? Você tem que deixar ele mostrar suas competências. E hoje a família participa com você desse processo? Sim, eu sou casado, minha esposa não atua diretamente, mas eu tenho 2 filhos. Meu filho de 24 anos, ele é graduado em administração de empresa pela FGV em São Paulo, atuou no mercado em São Paulo durante 2 anos e está já há 1 ano e meio comigo aqui na condução dos negócios. Eu acho que isso é importante. Né? Ele teve uma formação, ele teve uma experiência fora antes de entrar numa família, numa empresa que se diz familiar. Mas sim, eu quero que isso transforme. A gente tem que passar de geração de pai para filho. Claro. Olha, você tem uma bagagem, tem uma experiência, né, pelas empresas que você construiu ao longo do tempo, essa parte de venda de insumos. E esse assunto, queira que não, ele é pauta o tempo inteiro, em todos os debates, por conta desse problema ainda, desse impasse que existe entre Rússia e Ucrânia, né? E hoje em dia, pela sua experiência, você acha que o Brasil pode ficar sem receber parte desses insumos? Ou isso não vai acontecer? O governo tem agido de maneira correta, né, para intermediar isso? Thiago, quando um problema dessa magnitude, sem dúvida vai afetar um pouco do Brasil. Nós podemos sim ter um pouco de restrição de oferta, mas às vezes esses problemas vêm para destravar alguns pontos. Olha o quanto de conversa já se foi iniciada para que a gente amplie a nossa produção de fertilizante. Uhum. Então, enfim, às vezes atrás de um problema vem N soluções. Eu acho que não será um ano fácil, nós teremos talvez uma oferta mais limitada de fertilizante e a um custo muito alto, que onera a produção agrícola, porém, talvez vamos tirar o benefício disso. Destrava as políticas de exploração e produção de fertilizante no Brasil. Nós somos os maiores produtores mundiais de alimentos e somos os maiores dependentes de fertilizante de outros países. Olha que inconsistência nós temos. Então, talvez essa dificuldade será a oportunidade para a gente ampliar muito a nossa produção de fertilizantes, que através disso, qualquer consequência, reduzir o nosso custo de produção, ter um alimento mais barato, colocado na prateleira, que aumente o nosso consumo e dê mais qualidade de vida para as pessoas. O governo federal tem acertado, na sua opinião, em relação a essa intermediação, em buscar, por exemplo, novas parcerias, como tem tentado fazer? Olha, na nossa visão, sim. Ele foi proativo. A Rússia representa um parceiro extremamente importante na produção de fertilizante e antes do início do conflito, nós já tínhamos comitivas, a ministra Tereza Cristina visitando o país e ampliando essas relações. Precisa acelerar mais. A gente sabe quanto é difícil esses marcos regulatórios para você entrar numa produção de fertilizante no Brasil, quantas barreiras nós temos. Mas eu acho que esse momento nós estamos atuando forte, o governo já tem várias câmaras setoriais trabalhando nesse sentido. Eu acredito que sim. É um projeto de médio e longo prazo. Isso não se faz nada menos de 5, 10 anos. São investimentos bilionários e requer muitas parte ambiental, de licenciamento, enfim. É muito amplo isso. Mas pelo menos saímos da inércia no qual a gente estava.
Bacana. Você, como produtor rural, como empresário, é totalmente ligado à tecnologia, rede social, ou é um pouco resistente ainda? Não. Nós temos sim que ser adepto a tudo isso aí. A tecnologia ela avança numa velocidade muito alta. Às vezes nós não conseguimos acompanhar. Não consegue. Né? Mas a tecnologia hoje entrega muito benefício para o agricultor. É muita facilidade que nós conseguimos através da tecnologia. Não se fala hoje, tem acho um ponto bem legal que um operador de máquina diz, olha, eu trabalho hoje numa gabine com 2 computadores do meu lado, numa poltrona, enfim, ele estava dentro de uma máquina agrícola. Então, ao nível de tecnologia que nossas máquinas agrícolas têm hoje. Então, isso é muito positivo. Tá no Instagram também, Everaldo? Também. Qual que é o seu Instagram? Inclusive, eu já te faço um convite, segue a gente aí, @portalagro2, você que está acompanhando o nosso podcast. É muito bacana a gente trazer os assuntos, todos os assuntos que envolvem o agro. Estamos também aí no Facebook, @portalagro2, no TikTok, estamos aqui no YouTube. Você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho para receber a notificação quando tiver um episódio novo. Tá naquela correria do seu dia a dia? A gente tem também o nosso canal de cortes, tá aparecendo para você aí, onde você vê uma entrevista mais resumida aqui do nosso podcast Agro 2. E aí, qual que é, Everaldo? Everaldo, _Agrocerradão. Aí, Everaldo, _Agrocerradão. Né? Você que quer seguir, quer conhecer um pouco também da trajetória do Everaldo. Everaldo, obrigado, rapaz. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. O podcast Agro 2 está chegando aqui na região justamente para trazer, né, e fazer com que as pessoas conheçam personalidades como você, né, que atuam aí à frente, né, como liderança do agro. Thiago, nós aqui agradecemos esse espaço para comunicar um pouco do que é o agronegócio para o Brasil, para a nossa região. E eu acho que é muito importante. O setor rural estava distante da sociedade e temos que quebrar algumas barreiras. A barreira que o agro não é socialmente correto, que ele não é ambientalmente correto, pelo contrário. A gente sempre repete, o produtor rural é o primeiro mais interessado em preservar o meio ambiente e fazer uma agricultura extremamente conservadora, porque é ali que ele tira o seu produto, ali ele tira o seu sustento. Nós temos, às vezes, 1% ou menos do que isso que não faz essa agricultura da forma correta, mas não é a grande maioria. E esse espaço que você nos permite, a gente pode tentar levar um pouco mais da importância do agro, de geração de emprego, de transformação que o agro faz junto à sociedade. E estamos juntos, nós não estamos um de um lado, outro de outro. Pelo contrário, nós caminhamos juntos para que a gente possa, de novo, produzir mais alimentos, levar mais dignidade, mais geração de emprego, mais renda, enfim, mais felicidade para a sociedade brasileira e os nossos amigos mundo afora. Aí, rapaz, falou bonito, isso aí. Obrigado, e é por isso que a gente está aqui mesmo, né? Para ser um pouco desse canal de comunicação, né? De tentar difundir ainda mais essas tecnologias, essas ações que o agro tem no dia a dia. Isso que você falou é importante, né? Muitas vezes a população tem uma visão arcaica, né, de que o agronegócio é inimigo, né, de que o agronegócio ele desmata, ele polui, e não é assim, né? As coisas mudaram, melhoraram demais, como você disse. Sem dúvida, e através desse programa igual ao teu, acho que a gente tem esse momento de fazer essa comunicação. Então, acho que é muito importante. Cada dia mais a gente ter essa aproximação, levar as crianças, né? Acho que a base de um desenvolvimento de uma nação é pela educação. E nós temos que aproximar mais das crianças para que elas saibam a realidade de um campo, de uma fazenda, né? O quanto você usou a palavra tecnologia, o quanto tecnologia é empregada numa propriedade. Então, é muito bonito hoje a gente poder participar de uma atividade tão nobre que é a agricultura, que é a produção de alimentos. Tá aí, então. Falar em agricultura, falar em agronegócio, gosta de um cafezinho? Adoro. Então, bora tomar um cafezinho aqui para você que nos acompanhou. Obrigado pela sua companhia. Se liga aí nos nossos novos episódios, né? Acho que, se eu não me engano, não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas acredito que quarta-feira. Quarta-feira a gente está de volta com um novo episódio aqui no podcast Agro 2. Até mais, gente. Tchau, tchau.